Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais um Caju Resolve Unifimes 2024/2 Trindade, questões de matemática. Vamos lá, são 10 questõezinhas, então sabem que quando é Caju Resolve eu não deduzo toda a explicação que nem eu faço nas resoluções, né? Eu explico tudo que eu faço, mas é um pouco mais direto. Questão 11. Uma imobiliária colocou à venda apartamentos de mesma área por preços diferentes e observou que havia uma relação entre o preço de venda e o tempo que demorava para esses apartamentos serem vendidos. Os dados foram organizados em um gráfico e uma reta de tendência foi determinada como mostra a figura. Eixos, ó, sempre falo, presta atenção nos eixos. Tempo de venda na vertical, em semanas. No eixo horizontal, valor em milhares de reais. Beleza? Esses pontos verdes são os valores dos apartamentos. O que ele fez aqui no meio é uma linha de tendência, que é o que ele vai trabalhar em cima. Né? Você joga os valores e ele meio que faz uma média ali para onde as coisas estão indo, digamos. Segundo a reta de tendência, para um acréscimo de 100 mil reais no preço do apartamento, o tempo de venda aumenta. Então tem que olhar para essa reta e ver o que acontece com o tempo de venda para cada vez que eu aumento 100 mil reais. Só isso. Tem várias questões aqui bem rápidas. Teve umas questões mais complicadas, você vai passar por elas. Realmente a última, na minha opinião, acho que foi a mais difícil. Aquela de probabilidade, com um dado que ele trocou a face. Eu achei mais difícil, pode ser que alguém tenha uma técnica aí que se tira fácil, mas... Vamos lá. Quando eu aumento 100 mil reais, então vou aumentar aqui de 500 mil para 600 mil. Foi de uma semana, né? Ó, 1, 2, 3, 4, olha a escala. Esse aqui é 2, aqui é 4, aqui é 6, é porque no meio tem o valor ímpar intermediário, né? Aumentou 100 mil, aumentou de 1 para 4 semanas. Vamos aumentar mais 100 mil? Só para confirmar, porque quando é uma reta, isso é constante. Essa era a moral dessa história. Você saber que quando você tem uma reta, aumentos iguais no x provocam aumentos também iguais no y. Então, se a cada vez que eu aumentei 100 mil, aumentou 3 semanas, aqui sempre que eu aumentar 100 mil, vai continuar aumentando 3 semanas aqui, ó. Então, aqui você vê que aumentou de 1 para o 4, 3 semanas. Agora, aumentei para 700 mil, veio para cá, ó. 7, então foi do 4 para o 7. 3 semanas. Vamos só fazer mais uma, só para confirmar, se internalizarem isso, ó. Aumentei mais 100 mil, foi para 800 mil. E foi para 10. De 7 para 10. 3 semanas. Acabou a questão. Gabarito, B de bola. Sempre que eu aumento 100 mil, o tempo de venda aumenta em 3 semanas. Isso é muito comum em retas, tá? Função afim. Intervalos proporcionais no x provocam intervalos proporcionais no y e vice-versa. Intervalos. Questão 12. Um aparelho de musculação usa combinações de peso de 2 kg e de 5 kg. Essa aqui não tem uma equação direta, talvez alguém tenha dificuldade por causa disso. Eu tenho que realmente jogar em cima, mas não era tão complicado enxergar a solução. Mas tem que ir meio que tentando, mesmo que seja mentalmente, a melhor combinação que se encaixe no que ele pede. Ó. Então, o aparelho de musculação tem combinações de 2 e 5 kg. Para que a soma dos pesos atinja o valor desejado, necessariamente inteiro. Para cada, você vai colocando peso, né, acumulando e vai aumentando o valor que você vai levantar peso. Né? Para cada valor em n de peso almejado, chamemos de f de n o menor número de pesos necessários para obtê-lo. Então, eu quero tantos quilos, e o f de n vai dizer, então, você precisa de no mínimo, com esse peso de 2 e 5, você precisa de no mínimo tantos pesos. Tá? Por exemplo, se o peso almejado é 12 quilos, podemos obtê-lo com dois pesos de 5 e um de 2. Então, o f de n é o quê? 3, porque são dois pesos de 5 e um de 2. Aqui também caía um pouco de interpretação. Quem tem dificuldade em interpretar texto também talvez apanhasse nessa questão aqui. O f de n não dá a soma dos pesos, nem os números dos pesos aqui. Ou 5 mais 2. Ele dá a quantidade de peso. Então, são dois pesos de 5 com um peso de 2, são 3 pesos. Então, o f de n vai ser 3. E qualquer outra maneira usará, qualquer outro jeito que eu tente fazer o 12 quilos, vai usar mais peso. Por exemplo, podia colocar 6 pesos de 2. Também daria 12 quilos, só que eu gastaria 6 pesos. E o Fn é o menor número. Percebe? Não é qualquer jeito que dê 12, mas sim o menor número. Com 2 pesos de 5 e 1 de 2, portanto, com 3 pesos, qualquer outra maneira usará mais pesos, ou seja, f de n é 3. F de 12 é 3. Nessas condições, o valor de f de 28. Qual é a estratégia aqui? Coloque primeiro o máximo que você conseguir de pesos de 5. Por quê?
os 5 ajudam a chegar mais rápido no 28. Então, com menos pesos, já que eu quero um número menor, eu chego perto do 28. Então, a primeira coisa que eu pensei foi colocar 5 pesos de 5. E que eu já chegava no 25. Só que aí surgiu um problema. Eu não consigo, se eu fizer isso, eu não consigo chegar no 28, porque agora se eu pegar mais um peso de 5, vai para 30. Se eu pegar um peso de 2, vai para 27, o outro vai para 29, não para no 28. Aí você dá um passo atrás. Então, peraí. Então, em vez de 5 pesos de 5 quilos, quero chegar mais perto de 28, que dá 25, vou recuar para 4 pesos de 5 quilos. E agora eu intero com os pesos de 2 quilos. 4 pesos de 5 quilos dá 20. Eu preciso de mais 8 quilos, então eu preciso de 4 pesos de 2 quilos. E qualquer outra configuração vai dar mais, por quê? Porque eu cheguei o mais perto possível com os de 5, que reduz a quantidade de peso, já que eles são mais pesados, né? Tem mais massa. Se a gente for falar fisicamente, mais rigorosamente, né? Mas tem mais massa, tem maior peso também, né? Só que eu tô falando em massa aqui, né? Quilos. Aqui são chamados de pesos, né? Da academia. Mas são pesos, só que aqui a gente usa a notação. Ele também tem peso, né? Mas a gente usa a notação em massa. Então a quantidade é 4 de 5 quilos com 4 de 8 quilos. Portanto, o F de 28, que é o valor mínimo de pesos que eu tenho que usar para chegar em 28 quilos com um peso de 2 e 5, é 4 mais 4 igual a 8. Gabarito B de bola. Certo? 13. Em certo país vivendo um quadro de hiperinflação, os preços em um ano foram multiplicados por 10. Aqui talvez alguns também tenham um pouco mais de dificuldade. Entre as questões, essa está também ali, digamos, nas top. Das 5 mais difíceis, né? Se eu pegar 5 mais fáceis, 5 mais difíceis, essa aqui estaria entre as 5 mais difíceis, eu acho. Mas olha só, se você prestar atenção e fizer com calma, tiver praticado log, né? Função logarítmica na plataforma, nas aulas da plataforma, não é. E lembrar de juros compostos, que tem a ver totalmente com função exponencial e, portanto, tem relação com função logarítmica, que são uma inversa da outra. Então, vamos lá. Em certo país vivendo um quadro de hiperinflação, os preços em um ano foram multiplicados por 10. Em um ano, os preços foram multiplicados por 10. Então, se uma coisa custava R$ 1, no final do ano ela custava R$ 10. Se ela custava R$ 10, no final do ano ela custava R$ 100. Considere que a taxa de inflação mensal tenha sido uniforme, ou seja, foi sempre a mesma ao longo desse ano, e utilizo o dado da tabela a seguir. Então, eu tenho o que aí? Inflação é juros sobre juros. Ela vai aumentando em relação ao valor anterior. Então ela vai sempre, ele falou que foi uniforme, tem sempre o quê? O mesmo valor da taxa. E ele deu a tabela aqui para ajudar a gente na hora do log. Ele falou que se o x for 1,1, o log de x na base 10 é 0,04. Se o x for 1,2, o log desse x na base 10 é 0,08. Como que eu leio essa tabela, professor? Que o log de 1,1 é 0,04, o log de 1,2 é 0,08 na base 10. Tudo na base 10. O log de 1,3 é 0,11. É isso, se o x é 1,3 o log de x é 0,11, significa que se o log de 1,3 é 0,11, o log de 1,4 é 0,15 e assim vai. Então você tinha que saber ler essa tabela. Se o x é isso, o log desse x é isso. O valor da taxa de inflação mensal ao longo desse ano foi de aproximadamente. Então, como é que eu faço os juros compostos, né? Eu pego um valor inicial, V0, isso eu ensinei nas aulas de juros compostos, e multiplico por 1 mais, eu ensino isso na parte de porcentagem, né? Antes de ver juros compostos, que estão intimamente ligados. Se eu multiplicar por 1 mais a taxa em decimal, um valor original, ele vira o valor final. Se eu pegar 1 mais a taxa de aumento. O que acontece com os juros compostos? É 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa vezes essa mesma taxa, uma sobre a outra. Então isso aqui vai tendo um expoente. Como foram 12 meses, que foi ao ano, né? Eu vou escrever assim, ó. Se eu pegar 1 mais i elevado ao n, que seria a quantidade de vezes que a taxa incidiu, vai dar o valor final, quando é juros compostos. Isso é os juros compostos, né? Ah, professor, eu decorei que montante é capital inicial mais capital inicial mais os juros, né? CIT sobre 100, né? Põe 100 em evidência. Né? Põe 100 em evidência. Não, e aqui CIT é juros simples, né? Não, é C vezes 1 mais I. Sinceramente,
Não, é assim, ó. É que eu não uso essa fórmula. Eu não estou acostumado a pensar por porcentagem. É o capital inicial vezes 1 mais I elevado a N. Pronto. Ah, algum gosta de colocar elevado a T. Eu acho que isso às vezes acaba deixando a questão de dar uma rasteira. O T é quantas vezes o juro incidiu. Pega o capital inicial, multiplica por 1 mais elevado a T, dá um montante final. Tá? Então, basicamente, você pode usar, dá na mesma aqui, ó. Isso é o capital inicial, isso aqui é o montante final. Se quiser usar aqui, tudo bem. O capital inicial, nessa vez, é o preço inicial, né? Ele vai ser, eu vou chamar de C. E o final, ele é 10C. Aqui, se eu fizesse a mesma coisa, ó, o volume inicial, desculpa, o valor inicial daquele produto era V0. Multiplica por 1 mais I, por 1 mais I, por 1 mais I, N vezes. Nesse caso aqui seria 12 vezes, né? Porque é um ano. Vai dar o valor final que é 10 V0. 10 vezes o valor inicial. Ele falou isso. De qualquer forma que você fizer pela fórmula ou pela compreensão, digamos, um pouquinho mais profunda de onde os juros compostos, a relação entre juros compostos e porcentagem, ó, dá na mesma. Como é anual, eu quero a taxa mensal, isso aqui foi um ano, então a taxa mensal incidiu 12 vezes. 12 meses em um ano. De qualquer maneira, você fica com essa mesma equação para resolver. 1 mais I elevado a 12 é igual a 10. E agora? E agora? Eu quero saber o I. Eu quero saber o I. É isso? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um log na base 10. Base 10 eu não preciso escrever. Então, eu mostrei por dois caminhos. Se você pensasse por equação decorada ou pela forma compreendida da porcentagem, você chega nessa mesma equação e precisa achar o I, que é a taxa mensal. Claro, aqui o I eu vou achar em decimal e eu vou converter depois para porcentagem. O que eu vou fazer então? Já que eu estou trabalhando com log na base 10, vou colocar aqui o log. Cadê? Log dos dois lados. Ficar log de 10 igual log de 1 mais I elevado a 12. Deixa eu ver se eu estou comendo mosca aqui em algum lugar, gente. Parece que eu não lembro desse caminho que eu segui. Mas é isso mesmo, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Tem erro não. Dos dois jeitos, os dois caminhos que você tomasse culminavam nisso aqui. Colocar log dos dois lados, porque eu preciso achar esse I, e aqui eu tenho elevado a 12 igual a 10. Log de 10 na base 10, lembra que eu ensino nas aulas. Quando você olha para um log, entenda ele conversando com você. Fulano, fulana, aqui está implícito um 10, né? Qual é o valor que eu elevo à base para que vire o logaritmando? Qual é o valor que eu elevo a 10 para que ele vire o próprio 10? É 1, né? 10 elevado a 1 é 10. Pronto. Então, isso aqui de entender o que ele está te perguntando ajuda muito, muito. Ajuda sempre? Não. Tá? Quando não for algo fácil de enxergar, mas muitas vezes é, você precisa de uma tabelinha dessa ou vai precisar usar alguma propriedade do log. Aqui, não. Aqui desse lado eu vou usar uma propriedade do log, lembra? Do tombo, como alguns professores chamam. O expoente passa para frente multiplicando. Então fica aqui desse lado 1. Ah, professor, por que o senhor pode colocar log dos dois lados? Gente, se dois números são iguais, seus logs, né? Dois números são iguais, aqui está escrito que esse aqui é igual a esse, os seus logs têm que ser iguais se forem na mesma base. Então, se eu colocar log e log dos dois lados, a igualdade se mantém, contanto que a base dos dois logs sejam a mesma. E eu escolhi 10 porque eu tenho aqui dados na base 10. Então, esse 12 vem multiplicando, fica 12 log de 1 mais i. Passo o 12 dividindo, fica 1 sobre 12 é igual ao log de 1 mais i. É igual ao log de 1 mais i, tá certo? E 1 sobre 12 é a única conta um pouco mais chatinha que você tem que fazer. Vai dar o quê? Deixa eu olhar minha colinha aqui. Resolvo antes de gravar a aula, claro. 1 sobre 12 dá aproximadamente 0,08. Então, você vai ficar aqui o log de 1 mais i é aproximadamente 0,08. Aí você fica perguntando, mas onde que eu vou usar aquela tabela? É agora. Você tem na tabela que o log de alguma coisa dá isso. Qual é o log? Qual é o x que o log de x dá 0,08? É só procurar aqui. Ó, achei. Se o log de tarará está dando 0,08, é porque esse tarará é quem? É 1,2. Então, esse 1 mais i, ó, é 1,2. Aproximadamente, né? Porque aqui não é exatamente 0,08. Entende?
Esse é um jeito incomum de usar essa tabela. Geralmente você, eu achei que era 1,2, agora o zero, então eu troco por 0,08. Aqui é o contrário. Eu consegui chegar que log de alguma coisa é 0,08. Então, o log de x é 0,08. Então, o x é 1,2. Ou seja, o que tá dentro do log, se o log de tarará é 0,08, é porque o tarará, que é 1 mais i, é 1,2. Isso que eu tinha que ler a tabela, que é de baixo para cima, que é um jeito menos comum. Mas é uma relação de duas vias. Se x é 1,2, log de 1,2 é 0,08. Então, se o log de alguma coisa é 0,8, é porque se alguma coisa é 1,2. Então, por isso que eu achei que essa aqui complicava mais por causa essas variações do tradicional, né, de resolução de questão. Mas a gente viu questão assim. É menos comum. E outra coisa, né? Mesmo que eu não tenha visto, a interpretação de tabela. Isso a gente vê bastante. Mais no Enem, né, que tem bastante. Mas na banca VUNESP também. Passo 1 subtraindo e vai ter que o i é aproximadamente 0,2. 0,2 a gente conhece também como 20 sobre 100, também chamado de 20%. Então, a inflação mensal seria de 20% para que aproximadamente um valor aumentasse 10 vezes em um ano. Beleza. 14. A média das alturas de um grupo de 10 pessoas era 1,72. Quando a 11ª pessoa foi incorporada ao grupo, a média subiu para 1,74 m. Portanto, a 11ª pessoa media. Esse é clássico do clássico do clássico. Com certeza também nas aulas eu fiz questões assim com vocês, eu ensino uma técnicazinha, não, provavelmente não é a única, mas é a que eu gosto de usar, que é você escrever, chamar os valores das alturas que você não conhece, de x1, x2 e assim vai. Então, eu tinha 10 pessoas, vamos falar que é x1, x2, x3, x4, se eu somar todos até o x10, estou somando, ó, 3 pontinhos, x1 mais x2, dividir por 10, dá a média das 10 pessoas, você dá 1,72. Aqui eu já venho, ó, como a gente faz muita questão, você sabe que isso aqui você vai usar, ó, isola o x1 mais x2 mais 3 mais x10, passando o 10 para lá, vai ficar 17,2. Guarda. E agora você acrescenta a 11ª pessoa. Então é x1 mais x2 mais x3 mais x4, x10. Lembrando que x1 e x2 são o quê? As alturas. Representa x1 a altura da primeira pessoa, da segunda, da terceira, da quarta. Então aqui eu somei as alturas das 10 pessoas. E agora eu vou acrescentar o x11. E aí, para ser a nova média, eu tenho que dividir por quanto? Por 11. E a nova média ficou 1,74. Passo 11 multiplicando. E outra, agora aqui, olha a grande sacada. Olha o que temos aqui. Olha o que apareceu aqui. x1 mais x2 mais 3 mais x10, que eu já sei que é 17,2. Então, já substituo o x1 por 17,2, mais o x11, que é o que eu quero, igual a 11 vezes 1,74, que eu vou olhar minha colinha, é a hora que você dá pause no vídeo e faz a sua continha aí. Isso aqui vai dar exatamente 19,14. E aí eu passo 17,2 dividindo 19,14, eu encontro 1,94. Ou seja, essa pessoa nova que entrou tem 1,94 m. Realmente, já tinha que ser bem alta para conseguir sozinha, entre aspas, puxar a média de 2 centímetros, né? Já tinha 10 pessoas, ela é a 11ª e conseguir fazer a média subir 2 centímetros, ela deve ter um valor relativamente alto, bem discrepante assim do resto, talvez para fazer puxar tanto assim. Ela tinha que ser alta. 1,94 m, gabarito, A de amor. De boa? Técnicazinha clássica. Questão 15, essa aqui lembra muito do Enem Geometria Espacial. Quem tem dificuldade com visão tridimensional acaba apanhando essa questão. Vou ensinar aqui técnica para você tentar minimizar isso. Depois você me conta se deu certo ou não. Pelo me ajuda quando eu tenho dificuldade de visualizar. Basicamente, a técnica se resume a não olhar o todo, mas tentar olhar uma parte do todo só e focar nela, no micro, em vez de ficar olhando sempre o macro. Geralmente eu peço para você olhar o macro nas questões e para o micro. Aqui não, eu quero que você preste atenção no micro primeiro, para depois tentar concluir algo sobre o todo. Essa é a dica. Vamos ver, vamos mostrar como que aplica isso. Na figura 1, um objeto formado por 7 cubos, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É atravessado pelos eixos coordenados OX, OY e OZ. OX, OY e OZ estão na perpendicular. Então é que a figura é tridimensional. De forma tal que os eixos cruzam os cubos no centro de suas faces. Após certa rotação em torno do eixo X,
seguida de outra rotação em torno do eixo OZ. Então, primeiro eu giro em torno do eixo OX, ou seja, eu dou uma volta em torno do eixo OX, que é esse deitado, e depois eu girei, não falou em que sentido, em torno do eixo OZ, que é o eixo em pé. Então, é como se fosse um poste, eu estou girando ao redor do poste. O objeto ficou como mostrado na figura 2. Então, vamos identificar quais foram os giros, porque depois vem aqui um outro objeto, que é esse, a letra Q, e ele fala: se as mesmas rotações forem aplicadas na mesma ordem ao objeto que tem o formato da letra Q, na figura 3, o resultado será. Então vamos olhar primeiro aqui figura 1 e figura 2. Primeiro tem uma rotação no eixo OX e depois no eixo OZ e virou essa. Observe que esse primeiro ela girou em torno do eixo OX, ó, que é girar assim, ó. Uou. Percebe? Que é como se fosse girar na perpendicular, porque o eixo OX está horizontal, assim, entrando. Imagina que está entrando na tela do computador. Eu estou girando assim, ó. Vocês estão vendo meu dedo? Na verdade, acho que vai ser o contrário para vocês aí, porque está espelhada a imagem. É nesse que eu estou desenhando aqui, ó, nessa setinha aqui. Na verdade, pode ser para um sentido ou para o outro, mas eu percebi que eu tenho que girar. O que aconteceu? Esse aqui, ó, de 3 torres, que é essa SS aqui, que tem 2 torres para fora, acabou parando aqui em cima, para cima, e ela estava para cá, para o Y. E ela acabou apontando para o Z. Então, o que aconteceu aqui, basicamente, foi que ele girou nesse sentido que eu desenhado aqui, ó, para cá. Só que agora eu consigo imaginar, quando eu girei para cá, para ela ficar em pé que nem tá aqui, esse Z aqui, ó, essa torre mais alta, ela deitou aqui, concorda comigo? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Hum, 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 aqui. Quando eu girei isso aqui, para essa torre grande, ela caiu para cá, ó. Até não vou desenhar bem feitinho, não. Mais ou menos. Essa aqui de 2 veio para cá. E essa, como eu girei para cá, essa veio para cima, essa aqui ficou aqui ainda. Ficou para cá assim. E essa ficou para cá. Essa aqui ficou de 2 para cá. Percebe? Agora, como foi que essa agora tá assim, ó. Essa torre tá. Vê a torre maior. Fala o que eu falei de dica no início. Presta atenção no micro. Foca na torre maior, que caiu para cá. Né? Ela caiu para cá, assim. Né? A torre maior veio. Pum! Como que ela veio parar aqui depois de uma rotação no eixo OZ, que é girar em torno do poste? Ela só pode ter girado o quê? Assim, no chão. É como se estivesse andando nesse sentido ao redor de um poste no chão. Ou seja, ela veio aqui pelo chão, ó, para ela vir parar para cá. Então, se eu focar na torre grande e girar primeiro em torno do eixo OX, que é fazer ela cair para cá, e depois girar em torno do poste aqui, que é fazer ela vir para cá, né, que ela caiu para cá assim, essa aqui tombou aqui, depois virou para cá. Então, o que eu estou girando aqui é no sentido anti-horário, olhando a torre grande. Eu giro no sentido anti-horário em relação ao eixo X, tá? Então, vou até colocar aqui, e vou ter que repetir o processo. E no sentido horário, né? Deixa eu ver, olhando de cima. Então, olhando por trás aqui é no sentido anti-horário, e depois olhando de cima é no sentido horário, olhando por trás e depois olhando por cima, né? Dessa perspectiva que eu estou aqui, anti-horário e depois horário pelo chão, aqui andando pelo chão. Agora eu tenho que repetir o mesmo com a letra Q. Só que a letra Q, ela é toda redonda. Eu tenho que pegar um ponto dela que se destaque, que nem aqui eu foquei. Lembra que eu falei, foca num pedaço, em vez de focar no todo? Em vez de focar no todo, eu foquei só na torre grande. Vou fazer a mesma coisa aqui. Em vez de focar no todo, eu vou focar nessa barrinha aqui dela. Na perninha do Q. Porque ele se destaca, ele vai ser meu norte. Porque ela é redonda, o resto da letra Q é uma bola, é difícil ver para que lado ela está virando. Porque ela fica meio igual quando você gira. Né? Não sempre, mas ela confunde mais. Foca no ponto mais fácil de ver. Então, primeiro eu vou tombar. E o que acontece quando eu tomo para lá, né? Quando eu giro assim? Presta atenção só na perninha. A perninha vai girar, ó. Imagina, a perninha vai girar e ela vai vir aqui para cima. Vou focar só na perninha, tá?
E então a perninha dele, quando girou aqui, veio para cá, assim, ó. Uou, não precisa nem fazer bem feito. Veio para cá. Ela virou, ó. Isso aqui virou assim, que nem aqui, ó. Virou para cá, a letra aqui girou. Essa perninha que estava aqui ficou agora apontada aqui para cima. E agora eu vou girar nesse sentido aqui, ó, de cima, no sentido horário. O que vai acontecer com essa perninha quando eu girar assim? Ela vai vir para cá. Então ela vai ficar o quê? Aqui, ó, saltada para cima. Aqui ela está saltada para cima, assim, que ela girou daqui para cá. E agora vai girar daqui para cá, que nem aconteceu aqui, ó. Primeiro ele girou assim, né? Tombou e depois girou assim. Seria assim. E aí veio para cá. Então a resposta que eu quero é que tenha a perna do quê? Virada para o céu e aqui para trás do eixo X, que é a letra E. Ó, é a única que está virada para o céu e aqui atrás do eixo X. Então foca no micro, naquilo que se destaca e esquece do resto um pouco, ele vai guiando o resto. Essa é a dica. É de elefante. Estamos indo? Estamos avançando. Foi metade. Falta outra metade. Essa aqui pesava muito para quem tem certa dificuldade em visão tridimensional. Agora vamos pegando a manha. Traz o mundo para uma coisa menorzinha. Não vê o todo, senão você se complica. Traz para o pequenininho. Pega um pedaço só e segue ele. Costuma ficar mais fácil. Questão 16. No plano cartesiano, essa aqui eu achei boa. Tem mais de um jeito que eu pensei de resolver, mas eu vou fazer pro jeito que eu achei que ficou melhor e acho que foi o primeiro que eu pensei. Eu achei que não ia ser bom, fiz por outro. Aí saiu, mas deu um trabalho, muito não, mas deu um trabalho maior do que o normal para a VUNESP. Aí eu voltei pro jeito original que eu achei que não ia dar muito trabalho, não, ele foi rápido. Que é o jeito de geometria analítica mesmo. É usando circunferência. Agora, como assim, professor, circunferência? Não tem nenhuma circunferência aqui. Tá implícito, mas tem. Olha só. No plano cartesiano, o ponto PXY está à distância 11 do ponto A00. E a distância, ou esse mesmo ponto, a distância 8 do ponto B05. Então, y é igual a quê? Y é a ordenada do ponto P. Agora, onde está esse ponto P? Como que eu vou determinar isso? Desenha aqui, ó. Veja bem. O ponto A é o 00, é a origem. Tá aqui. Ele é o ponto A. Ele falou que o ponto P está à distância 11 do ponto A. Espera aí, isso aí representa uma quantidade grande de pontos possíveis. Todos os pontos que estão à distância 11 do ponto A é um ponto candidato para ser onde o ponto P está, concorda? Eu só sei que está 11 do ponto A. Alguém te fala assim, ó, essa pessoa está a 200 metros de você, está com o olho vendado. Para qual lado está a 200 metros de mim? Não sei. Tem toda a volta a 200 metros de mim pode estar a pessoa. Ou seja, se eu marcar aqui como 11, né, ele pode estar aqui. E se eu fizer aqui uma circunferência de raio 11, olha a circunferência aparecendo. Hoje está 11, vai ficar mais fraco. Mais... Então aqui é 11, aqui é o menos 11. Ficou perfeito, mas entenderam a ideia, né? Qualquer ponto que eu pegar aqui está à distância 11 de A. Então, o ponto P pode estar em qualquer desse ponto, qualquer um desses pontos sobre essa circunferência de raio 11. É, pela informação que eu tenho até agora. E agora outra informação que ela está à distância 8 do ponto 05. Peraí. Se o 11 é aqui, metade é 5,5, um pouco abaixo da metade aqui, ó. Aqui seria o 5. 0 do x com 5 no y, aqui seria o ponto B. Deixa eu colocar aqui. E aqui seria o ponto B. O ponto B está a uma distância de 8. Então, peraí, se eu contar aqui, vou ter que aumentar a setinha, né? Se eu pegar 5, ele está a distância para cima, com 8 vai dar 13, não é isso? Então vai mais 2 aqui, vai fazer 11 aqui. E se eu pegar aqui, isso aqui está 8, né? É 6, 7, 8, isso. Então isso aqui está 8. Se eu pegar todos os pontos que estão a 8, isso é uma circunferência em torno de 5, algo assim mais ou menos. Então se eu pegar 8 aqui, por exemplo,
Esse aqui, vou passar o 13 aqui para cá. Aqui ficou 13. Então aqui está 8 para cima. 8 para baixo daria menos 3, por exemplo, assim vai. Todos esses pontos estão a 8. Então, se o ponto P ele está a 11 de distância do ponto A, então ele pode estar em qualquer lugar dessa bola azul. E ele também está a 8 do ponto B, ele está em qualquer lugar dessa bola vermelha, então ele tem que estar em algum lugar que esteja na bola azul e na bola vermelha simultaneamente. Ele tem que satisfazer o ponto P essas duas condições. Então só tem dois pontos possíveis. O ponto P só pode estar ou aqui ou aqui. Aqui não ficou bem feito minha circunferência, então deixa eu ver se eu ajeito, porque você vai ver que, como ela é simétrica, tudo junto. Não ficou muito perfeito aqui, por quê? Pela simetria da circunferência, não sei por que não ficou. É porque isso aqui está deslocado em relação ao 5. Tá. A ideia é aqui, ó. O 5 não está bem no meio, ou aqui não está bem no meio, porque a ideia é que ela vai passar, ela é simétrica aqui, os dois estão um eixo no mesmo eixo aqui, então esse ponto que ela cruza aqui, ó, que seria o ponto P mesmo, vou pegar aqui, ó. É que o meu desenho não está perfeito, né? Eu não sei se está centralizado bem aqui, então tem duas opções de ponto P. O importante é você perceber que pela simetria da circunferência, esse ponto P aqui vai ter chama de P1, que são os candidatos, e o P2 vai ter o x2 e um certo y, e o ponto P2, não, aqui é o x1, vai ter um outro x, que vai ser simétrico, na verdade, esse é o oposto desse, e esse mesmo y. E a questão só pede o y, que não importa qual ponto seja, ele tem o mesmo y, por causa da simetria. Se as dois centros são colineares, esses pontos de intersecção têm que estar na mesma horizontal, tá? Então, o que eu quero que você veja é que agora surgiram as circunferências. Por quê? A informação está a 11 do ponto A e a 8 do ponto 5. Todos os pontos estão a 11 do ponto A 11 do ponto A é uma circunferência com centro em A. E todos os pontos que estão a 8 do ponto B é uma circunferência com centro em B. Elas se intersectam em dois pontos que têm a mesma ordenada, mesmo y, tá? Então faz sentido eu perguntar qual é o y, porque não importa se é esse ou esse, o y é o mesmo. Então eu não vou conseguir descobrir qual é o ponto exatamente que ele está falando com essas informações. Tem dois candidatos. Mas o y dele eu consigo afirmar com certeza qual é, que é o que ele quer saber. Então o que eu tenho que lembrar aqui? Da equação da circunferência, que é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual raio ao quadrado. E eu preciso fazer o quê? Um sistema linear com as duas equações. Já ensinei, quando você quer a intersecção de dois lugares geométricos representados por suas respectivas equações, basta você montar um sistema com as duas equações. A solução do sistema vai te dizer quantos e quais são os pontos de intersecção. Tá? O sistema linear nada mais é do que você encontrar as soluções que satisfazem a todas as equações que estão naquele sistema. Então, estar em todas as equações significa graficamente intersecção, pertencer às duas. Pertencer às duas é intersecção. Então, se eu quero a intersecção entre essa circunferência e essa aqui, eu vou montar um sistema com as equações dela. Então, primeiro essa aqui, a azul vai ficar x, o centro é o ponto A, que tem coordenada 0, 0, então o centro é 0, 0, então é x menos x do centro, que é 0 ao quadrado, mais y menos o y do centro, que também é 0 ao quadrado, igual o raio dessa aqui é 11, 11 ao quadrado. E a outra, ficou muito grande aqui, não precisa ocupar tanto espaço. A outra é essa aqui vermelha. Cuidado que aqui, ó, o x do centro também é 0, porque esse ponto B ele tem coordenadas o quê? 0, 5, tá aqui. Né? Ao quadrado, mais y menos o y do centro da circunferência. Agora, cuidado, o centro é aqui, ó, o y dela é 5, ao quadrado, e o raio dessa vermelha é 8. 8 ao quadrado. Ajeitando x menos 0 dá x ao quadrado, fica x quadrado. Y menos 0 dá y ao quadrado, fica y ao quadrado. 11 ao quadrado, para quem não usa calculadora, já memorizou que é 121, que faz na raça toda hora, e cai muito, acabou de memorizando. X menos 0 dá x ao quadrado, dá x ao quadrado. Y menos 5 ao quadrado aqui, que muita gente erra, pelo amor de Deus, não erre mais isso. Aqui é um produto notável. É o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Essa parte que todo mundo esquece. Todo mundo não, muita gente esquece, infelizmente. E faz y ao quadrado menos 25.
Gente, isso aqui chama produto notável, quadrado da subtração, é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 25, igual a 8 ao quadrado, que é 64. Olha que legal. Já resolvo fácil, que eu faço que x ao quadrado mais y ao quadrado é 121. O que eu vou fazer? Trocar aqui. Já vou pegar isso aqui, ó, e trocar, porque aqui aparece também o x ao quadrado mais y ao quadrado. Então vai ficar 121, ó, estou pegando isso aqui da equação de cima e substituindo já direto tudo na de baixo, que é uma técnica que eu também trabalho com vocês em resoluções de sistemas lineares, né? Nem sempre você precisa isolar só uma variável para trocar na de baixo. Ainda mais quando tem quadrado, geralmente você consegue pegar ele ao quadrado ou até um grupo aqui, uma soma de quadrados. Tá? Então, se x quadrado mais y quadrado é 121, já troca aqui no x quadrado mais y quadrado da de baixo. Fica 121, aí copia o resto, menos 10y, mais 25, igual a 64. E pronto, acabou a questão, que agora é só isolar o y. O menos 10y joga para o lado de lá, fica mais 10y. 121 mais 125 dá 146. E o 64 vem subtraindo. Né? O menos 10 eu joguei para lá, mas eu escrevi aqui. Joguei para outro membro, o 64 também troquei de membro. Esse aqui eu deixei no membro onde estavam. 146 no 64, façam aí, bom para treinar. Deixa eu olhar minha colinha para não errar. Já estou aqui. 82. Então, 10y é igual a 82, y igual a 8,2. O outro jeito era muito mais comprido. Isso aqui demorou um pouco, porque eu fiquei explicando a teoria, que é uma coisa que eu nem costumo fazer em Caju Resolve, mas resolvi fazer aqui. Achei importante. O outro jeito, só vou indicar aqui para quem fez aqui sem as circunferências, mas viu marcou uns pontos, marcou os pontos, fez para marcar os pontos e conseguiu fazer um triângulo aqui, ó, fechou um triângulo assim, ó, e fez por lei dos cossenos ou algo do tipo, e achou o ângulo, depois fez o cosseno, também dá, só que a conta é bem maior. Você fez assim também tá certo, tá? Fechou olhando um triângulo que forma aqui, ó, um retângulo. Assim. Quem fez por esse caminho também está certo. Mas esse aqui saía mais bonitinho, então para mim é esse caminho que a banca queria que você fizesse. Gabarito 8,2 C de casa. 17. Na figura, cada quadrado da malha quadriculada tem 1 centímetro de lado. E aí a área do triângulo destacado na malha. Clássica questão que eu gosto de chamar essa técnica de escultor de pedra. Quando está difícil olhar a área diretamente, atacar direto para achar a área, use a técnica do escultor de pedra, que eu também trabalho nas aulas. Ó. Pega a rocha bruta em torno da figura que você quer, seria esse retângulo aqui, e fale que a área do que você procura, chamar de área A, é a área desse retângulo. Por que chama escultor de pedra? Escultor de pedra pega a pedra bruta e vai lapidando, né? Vai tirando os excessos para sobrar a sua obra de arte. Né? Assim, é a mesma coisa. Pega a pedra bruta assim, que cerca o triângulo e vai lapidando, removendo a parte. Esse seria o quê? Esse triângulo aqui, ó. Chamar esse triângulo de triângulo 1. Esse triângulo aqui, ó. Vou chamar de triângulo 2. E esse triângulo aqui, eu vou chamar de triângulo 3. Se eu pegar o retângulo e tirar esses 3 triângulos, o que sobra? A área do triângulo aqui no meio. Técnica do escultor de pedra. Então, a área que eu quero é a área do retângulo, tirando a área 1, tirando a área do triângulo 2, tirando a área do triângulo 3. A área do retângulo, vamos ver, ó, cada lado, cada quadrado tem 1 centímetro de lado. Então, aqui tenho 2 centímetros. Vou ficar aqui. Vai ficar melhor que já é o lado desse triângulo. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, então são 5 centímetros. Aqui, vou colocar lá o que eu precisar daqui a pouco. Eu tenho mais 2 quadradinhos, 2 centímetros. Aqui eu tenho 3 quadradinhos, 3 centímetros. E aqui eu tenho 1 centímetro e 1 centímetro. Pronto. Vamos lá, área do retângulo, 2 por 5. Base vezes altura. Menos área 1. Todos os triângulos aqui, ó, que eu vou tirar são retângulos. Então, eu posso fazer cateto vezes cateto sobre 2. 5 vezes 1 sobre 2. Área 2. 1 vezes 3, cateto vezes cateto, sobre 2.
Área 3, 2 vezes 2 sobre 2. Eu já vou cortar aqui, ó. Então vai dar 10 menos 5 sobre 2, que é 2,5, menos 3 sobre 2, que é 1,5, menos 2. 2,5 com 1,5 dá 4. Menos 2, ainda ali 6. Então fica menos 6, que vai dar a área que eu procuro, 4. Como era tudo em centímetros, ficou centímetros quadrados. Legal? Aplicação. Uma coisa que a gente vê muito que banca da VUNESP, né? Escultor de pedra para geometria plana. D de dado. 18. A função f de x. Essa aqui parecia difícil, mas quem entende a parte de deformação de gráfico, como que você, quando eu tenho uma aula sobre isso na plataforma, você vai estudando por assuntos, vai em aulas express, funções, tem lá translação e deformação de gráficos, algo desse tipo. Funções, e aí deformação e translação de gráficos. E eu explico vários processos que podem esticar o gráfico na horizontal, comprimir na horizontal, esticar na vertical, deslocar ele, transladar vertical horizontal. Então, isso a gente tem que saber aqui, ó, a função f de x igual a seno x, definida para todo x real, é periódica de período 2π. Ele te lembrou, a função raiz que eu chamo, a função base, é a seno x, tem período 2π. Ele já te levou para esse caminho. Porque seno de x mais 2π volta a ser o seno de x. Como é periódico, quando você soma 2π, volta a ser o valor antigo. Para qualquer x. Ele meio que definiu o que é a periodicidade de uma função. Além disso, esse é o menor período possível, porque a função não se repete em intervalos menores que 2π. Qual função? Essa aqui, ó, seno de x. Com essas informações, conclui-se que o menor período da função g de x, que é igual a seno de x, de πx sobre 2, é. Aqui eu não vou ficar deduzindo o porquê, até eu tenho uma aula para isso, porque é uma coisa um pouco mais longa, tem que fazer com calma, porque às vezes dá um nó na cabeça. Então eu vou direto para o que acontece. E eu ensino lá que o período de uma função periódica, ela fica dividido pelo valor que você multiplica dentro da casinha. Você pega a função base e pega o período dessa função base e perceba que a diferença de seno de x para seno de π sobre 2x é porque multiplicou-se o x por π sobre 2. Ó, aqui só tinha x, e aqui tem π sobre 2 vezes x, ou πx sobre 2, é na mesma. Então, o que eu vou te dizer é, quando tem uma função periódica, e dentro da casinha, ali dentro do x, dentro do parênteses, você multiplica por um valor, o período fica dividido por esse valor. Pronto. Ele encolhe, né, por um valor maior que 1. Então, eu vou dividir o período raiz, o período da função base, né? Eu sempre pego uma função base como referência, e aí eu divido esse período 2π por π sobre 2. Acabou a questão. Então, para quem sabia, era uma questão rápida, mas para quem não tinha estudado essa parte de deslocamento, e a VUNESP também gosta disso, a UNESP vira e mexe cai, que é deformação e deslocamento de gráficos de funções, acaba demorando, apanhando em faz. E a regrinha prática é direta. Pega o 2π, divide por π sobre 2, é o mesmo que 2π multiplicado pelo inverso da de baixo, que é 2 sobre π, corta π com π, e o período dá 4. Só isso a conta. Acabou a questão. B de bola. Beleza? Então, chegando na dita cuja, que é a 20, que foi a que eu achei mais difícil. Essa aqui, gente, para quem eu fiz computação, né? Ciência da computação. Para quem cursou ciência da computação, isso aqui é passeio no parque. Para vocês, pode dar um pouco mais de dificuldade, você tem que entender, mas a gente vê muito isso. Mas, é ensino superior? Não, isso aqui é lógica, matemática. Tem um caminhozinho, as setinhas. Então, isso é uma questão de algoritmo, que a VUNESP tem cobrado bastante, inclusive, quase se vira e mexe cai uma questão dessa de algoritmo que você usa em computador, então chama de algoritmo computacional, mas dá para entender sem nenhum conceito de ensino superior. Basta ler fluxograma, basta seguir as setinhas e ler. Considere o esquema de um fluxograma implementado em um programa de computador. Início do programa. Receba o valor de x, então alguém vai lá e dá um valor de x para ele. Tal x. Faça i igual a zero, então ele pega o i e faz ele ser zero. E aí vem para cá, ó, se módulo, aqui ó, tem uma pergunta, então se módulo de x menor que 8, aí tem dois caminhos. Tem a resposta sim e a resposta não. Se a resposta for sim, o módulo é menor que 8, dobre o valor de x, aumente i em uma unidade e volta para cá. E pergunta de novo. E agora? O módulo de x é menor que 8? Se for sim, você dobra, aumenta 1 no y e volta. Até que, quando a resposta for não. Quando o módulo de x for maior ou igual a 8, aí a resposta para essa pergunta é não, mostre o valor de i.
que aí o programa vai lá e mostra na tela o quanto tá o i lá. Não, isso é só antigamente, ficava piscando, né? O programa recebe um número real X como entrada e não fala qual. Ainda não fala qual. Caso o programa termine, mostra o número inteiro i como saída. Basicamente ele explicou aqui o que eu expliquei um pouco mais detalhado aqui antes, né? Se a entrada agora, e deu o valor de entrada é 2,5, o valor de i que ele vai apresentar, que é a saída, será... Qual é a manha? Tabelinha, gente. Faz uma tabelinha para controle, ó. Isso é clássico também. Eu já ensinei isso nas aulas, a parte de algoritmo, que está no capítulo de teoria dos números. Eu coloquei lá porque é um capítulo meio, meio que mistura tudo, né? Quando não tem uma coisa específica, eu jogo em teoria dos números. Está lá a parte de algoritmos. Você pode também no construtor de lista e colocar lá matemática, teoria dos números, algoritmos, e aí monta uma lista, vai aparecer tudo que já tem catalogado. Não é muito, mas já tem algumas questões catalogadas no construtor, para você usar no construtor de listas e treinar isso. Lá da plataforma, né? Então, vou colocar o i aqui e o x aqui, beleza? Começo a receber um valor de x. Então, venho aqui e coloco 2,5. E aí, logo em seguida, eu faço o i valer zero. Aqui, ó, zero. Vamos começar. Módulo de x é menor que 8. Quem que é x? 2,5. O módulo de 2,5 é menor que 8? Sim, né? Módulo de 2,5 é 2,5, que é menor que 8. Sim. Dobre o valor de x. Tá bom, vou dobrar. 5. Agora, aumente i em uma unidade. Tá 0, vou aumentar para 1. E volta. Agora, observe que tá aqui minha tabela da controle. X agora é 5, ó. Módulo de 5 é menor que 8? Sim. Então, repete o processo. Dobre o valor de x. Agora ele vai para 10. Aumente 1 no i. Então, agora ele vai para 2. E faz a pergunta de novo. Agora o x está aqui, ó, 10. Módulo de 10 é menor que 8? Não, porque 10 é maior que 8. Então, não. Mostre o valor de i. Onde está o i? Aqui, ó, 2. Ele vai imprimir 2. Fim. Gabarito, B de bola. Percebeu como é que faz? Tem que treinar. Tá, essa aqui eu achei a mais difícil. Talvez alguém tenha uma técnica aqui que sacou logo. Eu fui pelas pontas, para a ponta maior. Vou te mostrar como que eu fiz aqui. Eu, inclusive, deveria ter dado mais espaço, esqueci de acrescentar uma página aqui. Mas tá bom. Vamos lá, última questão. As probabilidades da soma dos resultados de dois lançamentos de um dado honesto estão exibidas na figura 1. Observe as probabilidades aqui, ó, eixo vertical, eixo horizontal, soma dos resultados. Observe que é um dado, presta atenção, eu tenho um único dado e eu vou jogar duas vezes e somar, ó. A probabilidade das somas dos resultados de dois lançamentos de um dado honesto, ou seja, dado honesto é que a chance de cair a face 1 é a mesma que 2, que é a mesma que 3, 1 e 6 para cada um. Está exibido na figura 1. Então, ó, olha aqui, por exemplo, isso aqui, ó, ele está falando que são 6 em 36. A chance de sair a soma 7, por exemplo. É isso que você tem que ler. Agora vem a parte que complica. Ó. Ao trocar-se o número 6 da face do dado, então eu tenho só um dado. Eu vou tirar a face 6 e vou trocar por um outro número de 1 a 5. Ou seja, vai ficar uma face duplicada, porque as faces são de 1 a 6. Eu vou apagar a 6 e colocar um valor ali de 1 a 5. O que eu colocar vai duplicar, né? Porque vai ficar duas faces 5 se eu colocar 5, ou duas faces 4. Tá? Mas o problema é que aí o que vai acontecer? As somas vão mudar. Esse novo número passou a aparecer em duas faces do dado. E, com isso, as probabilidades da soma mudaram conforme mostra a figura 2. Olha como mudou aqui, ó. Agora, o que eu vou focar nas faces da soma mais à direita, mas podia pegar pela esquerda também. É uma das formas, como eu falei, se alguém tiver uma maneira que resolve mais rápido, me conta. Mas só para você olhar, ó, mudou. Agora a soma 6, ó, foi para 7 em 36. A soma 9 foi para 4 em 36. Por aí vai. O que me interessa, a 10 foi para 1 em 36. E o que me interessa é a 10 e a 9, que você já vai servir para achar a resposta. Tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou te mostrar por que que dá essa distribuição aqui, ó. Por que é sobre 36? Primeira coisa que você tem que ver, ó. Vou tentar fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Isso aqui era o dado original. Eu vou montar uma tabela aqui, isso ajuda a organizar os dados. E aí eu coloco aqui as somas, ó. Quando eu tiro 1 e depois 1, a soma dá 2. 1 e depois 2, a soma dá 3. Vou colocar as somas aqui, que é o que ele está medindo aqui, ó. Eu tirei isso aqui, é um lançamento. Isso aqui é o outro.
Então, eu tirei 1 num dado, no segundo lançamento tirei 3, dá 4. E assim vai, ó, só somando 1. Aqui começa 2 com 1, 3, e vai somando 1. Ó, 2 com 3, então eu vou preencher mais rápido aqui, ó. Aqui é 4 e vai somando 1. Aqui começa com 4 e 1, 5, e vai somando 1. 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui vai 7, 6 com 2, 8, 9, 10, 11, 12. Percebeu? Então, por que dá tanto em 36? Por exemplo, o que deu mais? O 7, olha só. Ele aparece uma vez em cada linha, ó, quando é 1 com 6, 2 com 5, 3 com 4, 4 com 3, 5 com 2 e 6 com 1. E observe que tem que contar 1 com 6 e o 6 com 1. São dois tipos de lançamento diferentes. Porque eu jogo uma vez e depois jogo outra vez. Tá? Então, você tem que contar, tem que contar a ida e a volta das faces diferentes. Tá? Beleza, entendeu a ideia? Por que deu essa estatística aqui? Ó? São 7 em 36 em 36. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes, eu falei 7 talvez. Mas é 6 vezes em 36. O que é 36? A tabela inteira, ó, é 6 por 6. Percebe? Beleza. Agora eu vou trocar um número de 6. Quando eu tiro o 6 da jogada, para começar, já não tem mais como ter soma 12 nem 11. Porque agora só vai ter faces de 1 a 5. Né? Porque eu não posso trocar o 6 por 6, vou trocar 6 por algum valor de 1 a 5. Então não tem como fazer 6 com 6 dar 12, nem 6 com 5 para dar 11. Então nunca mais vai acontecer 11 e 12. Como você pode ver, ó, zero de probabilidade de 11 e 12 nesse aqui. Mas isso aí não muda nada. Para qualquer número que eu troque, 11 e 12 vai sumir. O que eu vou pensar agora é o seguinte, que foi o que eu usei para matar. Ó. Eu vou tentar um por um, vir de trás para frente. Eu vou pensar na soma. Primeiro eu pensar na quantidade de somas que deu 10. Supondo, vou pegar aqui trocando 6 por 5. Então as fases agora são 1, 2, 3, 4, 5. E vou chamar de 5 linha, que é o 6 que eu troquei por 5. Tá? Porque são faces diferentes. Tem o mesmo valor, mas são faces diferentes. Tá? Então você vê que aqui ainda tem 36. Ó. 36, 36. Então 5 com 5 linha e 5 com 5 e 5 linha com 5 linha são lançamentos diferentes, são faces diferentes que caem. Tá? Então, agora eu tenho essa distribuição, o 5 linha é o 6 que eu apaguei por 5, e eu vou ver quais que dão 10. Bom, para dar 10 tem o 5 com o 5 linha, dá 10. O 5 linha com o 5, também dá 10 a soma. O 5 com o 5 dá 10 a soma. E o 5 linha com o 5 linha, né? Sai 5 linha, a fase que eu apaguei e troquei, a fase que eu apaguei e troquei. Não tem nenhum outro jeito de dar 10, por isso que eu peguei as pontas, que é mais fácil de ver. Ó, se eu pegar qualquer outro, vai dar 4 com 5, no máximo 9. Então, se eu tivesse trocado a face 6 por 5, eu teria que ter 4 em 36 de 10. E só deu 1 em 36 de 10. Então, eu estou tirando a chance de ter trocado por 5. Agora, eu vou trocar, então, o 6 por 4 e ver o que acontece. 1, 2, 3, 4. 4 linha, 5. Eu troquei a face 6 pela 4 linha. Pus aqui do lado só para ficar em ordem crescente, ficar mais fácil de ver. Mas eu podia ter colocado assim também, 4, 5 e a face 6, acho que fica melhor para vocês entenderem, virou a 4 linha, que é a nova face 4. E agora, de novo, vou contar que a soma dá 10. Para a soma dar 10, eu teria que ter só o 5 com 5. É o único jeito, né? É tirar a face 5 e depois tirar a face 5 de novo, né? Só que perceba, aí isso já indica que pode ter sido 4. Mas se eu fizer o 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e trocar por 3 linhas, e pensar nos que a soma dá 10, também o único jeito é o 5, 5. Porque não tem como chegar a 10 sem ser o 5 e depois tirar o 5. Então pode ser o 4, pode ser o 3, pode ser o 2. Só eliminei a possibilidade do 5. Então agora eu vou olhar para o 9. Quantas chances de sair 9 com essa formatação aqui de cima primeiro? Ó. Então aqui já é para o 5, deixa guardado aqui para o 10. Agora para o 9. Teria o 4 com o 5, dá 9. É esse 4 com esse 5, dá 9. O 4 linha com o 5 também dá 9. Aí tem invertido, né? O 5 primeiro e depois o 4. E o 5 e o 4 linha. Aí vai dar 4, bateu. Então esse aqui ó, tá com 2 pontos a favor dele já, que bateu com essa estatística. Se eu fizer com 3, quantas chances de sair 9? É o 4 com o 5 e o 5 com o 4. Só essas duas. E aí não bate mais. Então esse aqui saiu do páreo, esse aqui já tinha saído 5. E observe, agora pensa comigo, se eu trocar agora uma figura por 6 por um número mais baixo ainda, por exemplo, por 2,
não ajuda a ter mais 9s. Ainda só vai ter, se eu trocar isso aqui por virar 2 linha ou 1 linha, para gerar 9 só tem 4, 5 e 5, 4, porque são números baixos que eu estou trocando 6. Né? Então você percebe que o único que encaixa aqui para dar 4 em 36, 4 possibilidades de sair a soma 9, e uma só possibilidade de sair a soma 10, é se eu trocar o 6 por 4, que eu chamei de 4 linha. E foi assim que eu resolvi essa questão. Aí eu percebi que, considerando essas probabilidades, o número que foi substituído por 6 só pode ter sido o número 4. Tá aí. Esse é o jeito que eu fui testando pelas pontas, contando como é que dava 10, quantas possibilidades dava 9, substituindo e testando se ia batendo de trás para frente, do 10 para o 9, para o 8, porque aí eu podia perceber que se eu fosse para números mais baixos, aí que não ia mesmo aumentar os mais altos, o 9 e o 10. E aí eu fui eliminando as possibilidades e fiquei só com a chance do 4. Tá bom? É isso. Acabou, né? Cadê? Só falta achar meu mouse que sumiu e não quer voltar. Então estavam aqui. Tá aqui o gabarito. O meu bateu com o gabarito preliminar, não vi nenhum problema. E espero que quem vai fazer a prova agora em Mineiros, boa prova. Espero que isso ajude. Costuma cair um assunto que repete em Mineiros e Trindade, um ou outro. Então, boa prova. Para quem já está assistindo isso aqui, essa gravação, porque vai prestar, já está aqui, estou gravando aqui na semana entre a prova de Trindade e Mineiros. Quem vai gravar, quem vai assistir, porque já está prestando outra prova, que essa aqui é 2024/2, também, boa prova, bons estudos e até o próximo Caju Resolve.